Fala galera, tudo bem? Segundo reinado, um dos períodos de maior estabilidade política no Brasil. Nós vivemos aí de 1840 a 1889. É um período que é considerado, sim, de estabilidade. Por que de estabilidade? Olha, além de nós pensarmos mais para frente uma questão econômica, nós temos que obrigatoriamente entendermos questões políticas. Gente, o que está acontecendo? Durante o segundo reinado, o Dom Pedro ele teve uma habilidade muito importante, uma habilidade que deve ser lembrada, que é o seguinte, é a ideia de conseguir conciliar opostos. Ué, Guilherme, opostos? Eram opostos, mas não tão opostos assim, né? Nós tínhamos dois grupos políticos, duas grandes elites brasileiras, que nós chamamos de conservadores e liberais. Ou, os nomes também de Luzia e Saquarema, tá? Luzia para liberais e Saquarema para conservadores e Luzia para liberais. Quase que não sai, né? É o seguinte, a gente entende que tanto conservadores quanto liberais, eles eram parecidos em muitas características, tá? Eles tinham características muito próximas. A gente tem que entender primeiro que esses grupos eram obrigatoriamente grupos da elite brasileira, não eram grupos populares. E eram eles que estavam com Dom Pedro governando o Brasil. Cara, cabe a Dom Pedro conseguir controlar esses dois grupos. Por quê? Porque se Dom Pedro governar muito próximo de conservadores ou muito próximo de liberais, o que vai acontecer é, se ele se aproximar muito dos conservadores, os liberais vão se tornar oposição ao governo. Exatamente. Se ele se aproximar muito de liberais, os conservadores se tornam oposição ao governo. E vice-versa. Ou seja, a gente vai entender que o Dom Pedro ele precisa articular com esses dois grupos. E assim, Dom Pedro o fez. Dom Pedro colocou em prática o que nós chamamos de parlamentarismo às avessas. Como assim parlamentarismo às avessas, Guilherme? É o seguinte, olha só. Parlamentarismo às avessas. Como é que era o modelo de parlamento da época? O modelo de parlamento da época é o modelo de parlamento inglês, onde a eleição ela funcionava do povo, ou seja, de baixo para cima. Ou seja, o povo indiretamente acabava escolhendo o primeiro-ministro. O povo não vota direto no primeiro-ministro, mas indiretamente o primeiro-ministro era escolhido ali pelo povo. No Brasil não era assim que funcionava. No Brasil, seria o próprio Dom Pedro que iria escolher o primeiro-ministro. Aí Guilherme, o Brasil teve um parlamentarismo? Teve, exatamente. O próprio Dom Pedro escolheria o primeiro-ministro. Aí mas qual é a ideia de Dom Pedro escolher o primeiro-ministro? Então, em determinados momentos, o Dom Pedro vai escolher um primeiro-ministro que representa o Partido Conservador. Se esse cara se tornar muito conservador, o Dom Pedro vai fazer o que com ele? Vai retirá-lo. E aí, logo em seguida, vai convocar um liberal. E aí, o liberal governa. Primeiro-ministro. Se esse liberal se tornar muito liberal, Dom Pedro faz o quê? Retira e coloca um conservador. Ou seja, ele vai revezando conservadores e liberais para que, cada vez mais, conservadores e liberais não assumam medidas muito radicais, ou liberais ou conservadoras. E aí, cada vez mais, liberais ou conservadores, já que eles não estão tomando medidas muito liberais ou não muito conservadoras, eles vão se aproximando. A ideia de Dom Pedro é acabar com uma possível oposição ao seu governo. Essa é a grande questão. E aí surge, inclusive, uma frase, Nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. Ou nada mais parecido com um liberal do que um conservador no poder. Aquela expressão farinha do mesmo saco, exatamente, para quem nunca escutou, farinha do mesmo saco. Seja liberal, seja conservador, o governo, ele na verdade, ele não terá oposição. Então a gente entende que esses 49 anos de Dom Pedro no poder, na verdade foi marcado um período ali de grande estabilidade, porque praticamente não se tem oposição ao seu governo. A oposição, ela está com Dom Pedro. No momento em que Dom Pedro reveza entre conservadores e liberais, os dois querem, mais do que tudo, se aproximar de Dom Pedro. E por isso não o criticam. Tranquilão? Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.